Um autor com 400 livros publicados, mais de 50 milhões de exemplares vendidos e nenhuma linha redigida por ele mesmo. Quem escreve são os espíritos, dizia Chico. Ele apenas ouvia vozes que ditavam e reproduzia tudo com uma rapidez espantosa. A psicografia tornou famoso o médium de Uberaba, portador de obras inacreditáveis e de mensagens que aliviaram a dor e o luto de milhões de brasileiros. Ainda hoje, esta é uma cena comum em Uberaba. Pessoas que perderam parentes queridos lotam os centros espíritas à espera de uma palavra. É muito difícil a gente perder um filho com 21 anos, plena vida, um menino que gostava de viver intensamente, um filho sem vícios, um filho carinhoso. O casal Marco Antônio e Ana Lúcia, do Guarujá. O filho deles, Ivan, morreu há mais de 4 anos. A vida perde o brilho, você não acha graça em mais nada, você acha que você nunca mais vai sorrir, nunca mais vai ser feliz. E Rosana, que ficou sem a mãe. É um amor tão grande, um amor que doía e dói até hoje. E eles também ficaram órfãos de Chico Xavier. Quando o médium era vivo, atraía multidões de aflitos. Era incansável. Passava mais de 8 horas seguidas psicografando. Mas como explicar essa estranha capacidade? Para a ciência, a mediunidade de Chico Xavier permanece um mistério. Os fenômenos espirituais mediúnicos do Chico, eles são de uma variedade, de uma diversidade, de uma qualidade extremamente impressionantes, mas infelizmente ele foi pouco estudado. A Associação Médica Espírita e o jornal Folha Espírita de São Paulo realizaram a única análise já feita das cartas psicografadas de Chico Xavier. Eles pesquisaram 45 casos. A grande maioria da pesquisa revelou que o Chico desconhecia completamente. Mais de 90%, ele desconhecia essas pessoas. E mesmo sem conhecer as pessoas, 71% das cartas tinham mais de 3 fatos pessoais, coisas que Chico não poderia saber. Em 42% dos casos, as assinaturas eram diferentes das originais. Mas todas as mensagens foram reconhecidas e autenticadas por mais de 2 pessoas da família. Chico era incansável. Mesmo doente e já idoso, não deixava ninguém sem resposta. Tenho aprendido nesse tempo todo que a mensagem é um fator de informação segura para reconforto e condução espiritual da criatura dentro do seu próprio lar ou dentro do seu grupo social. 2 antigos parceiros do médium tentam hoje preencher o vazio deixado pelo mestre. Chico era uma fonte de sabedoria. Lógico que eu amo minha mãe mais do que eu amo o Chico. Mas eu não posso dizer que minha mãe me ensinou tanto como o Chico Xavier me ensinou. Seriam eles sucessores de Chico Xavier? Chico Xavier não tem substitutos, ele não tem sucessores, não é? Cada um de nós, médiuns, cada um cumpre o seu trabalho, faz o que pode, dentro de suas limitações. Eu não dou conta de amar o tanto que ele amou. Eu não dou conta de trabalhar o tanto que ele trabalhou. Eu não dou conta de tolerar o tanto que ele tolerou. Então, como é que eu vou ter essa pretensão? O casal Marco Antônio e Ana Lúcia já completou 14 viagens a Uberaba, em busca das mensagens do filho. Desta vez, vieram com a filha e as netas. Chegaria mais uma mensagem do filho?
Alívio. A primeira carta tinha endereço certo. Para eles não há dúvidas, foi o filho que escreveu. É dele mesmo, tenho certeza absoluta. Depois vem nomes que só nós sabemos. Nomes às vezes até difícil, sabe, de se escrever, de se pronunciar. Do vovô Valdomiro e da vovó Joaquina, do vovô Rui. Rosane explode em lágrimas quando é chamada. Vocês estão todos em meu coração. Do que ele falou, citando os nomes, né, dos avós. Quem ia saber aqui o nome dos avós dele? Rosana também chora muito. Eu senti o mesmo impacto quando ela faleceu. Mas hoje foi de alegria. Ela tem certeza de que foi a mãe que escreveu a carta. Eu não duvidei um minuto que não fosse a minha mãe, que não fosse as palavras da minha mãe. Rosane, que tem outros 3 filhos, até hoje não se conforma com a perda de Anderson. Eu acho que eu nunca vou me acalmar. Mas as palavras que seriam do filho começam a trazer paz. Você vai voltar outras vezes aqui? Com certeza. Pode ter certeza. Por quê? Porque eu sempre falo, mãe é aquela que gosta de saber onde o filho está, como ele está, aonde ele está. O homem que passou a vida conversando com espíritos, agora fala com vivos? Depois de morto, Chico Xavier criou mais um enigma. Seria ele o autor das mensagens captadas por seus seguidores? Ele já se comunicou através de diversos médiuns, inclusive por meu intermédio. Eu recebi uma carta dele. 2, aliás, 2. Entreguei muito de minha vida ao trabalho mediúnico, mas os encontros e as lições advindas dos corações de mães, de pais e de tantos outros me revelam um amor que eu pouco conhecia. Mensagem psicografada pelo médium Celso de Almeida Afonso em 25 de abril de 2009, 7 anos depois da morte de Chico Xavier. 2 médiuns, uma versão. No passado, eles atuaram ao lado de Chico. Hoje, têm seus próprios centros, mas não seriam os únicos escolhidos. Este homem jura que estas palavras foram ditadas pelo médium de Minas e psicografadas por uma senhora. E aí que ela começou a escrever. Quando ela terminou de fazer, que foi a surpresa, que no final ela escreveu a assinatura do Francisco Cândido Xavier. Agora, no seu coração, o senhor acredita que é do Chico? Eu acredito. Eu acredito. Na casa onde viveu o mestre, em Uberaba, ele espera conseguir um atestado de autenticidade para as cartas. Em vão. O filho adotivo de Chico é taxativo. As mensagens não são verdadeiras. Ele afirma que antes de morrer, o pai deixou um código secreto que identificaria suas mensagens. Então o código existe? Sem dúvida nenhuma. A gente não tinha necessidade de inventar coisa tão séria de uma criatura tão séria como Chico Xavier. 2 amigos de Chico, um médico e uma antiga funcionária da casa, que acompanhou o médium no momento da morte, também conhecem a senha. Se ele não fizesse isso, ia virar uma confusão de mensagem. Então ele deixou tudo preparado. Essas mensagens que têm chegado até nós, nenhuma nos mostrou que era do Chico. Não conferia com o código? Não, meu modo de ver, não. Mas os 2 médios perguntam, um código secreto não seria uma incoerência? Eu me recuso a crer que Chico Xavier esteja na espiritualidade como um burocrata do mundo espiritual cuidando de papelada. Além do código, o filho de Chico garante. O pai avisou que não ia escrever tão cedo. Ele ia dar um tempo para o lápis e para o papel,
como eu gostaria de ser verdade e poder dizer, Chico realmente escreveu por alguém. Mas ele me pediu em vida várias e várias vezes que não acreditasse, que eu ia sentir sua presença de várias outras maneiras. Por que o homem que dizia falar com os mortos se preocupou tanto com os vivos? Veja